Há abundância em todos os lugares. Ela flui, circula, se move como um rio invisível que nunca para. Mas há algo inquietante. Nem todos bebem desse rio. Para muitos, ele chega e escapa entre os dedos, como se tentassem segurar água com as mãos abertas. Ganham, mas não retêm. Recebem, mas não mantêm. E é aqui que surge uma verdade incômoda, quase esquecida. Uma daquelas que não se ensinam, que não se dizem em voz alta, mas que sempre estiveram aí. Existe um vazamento, um dreno silencioso, um buraco invisível no bolso energético do ser humano. E esse buraco não é econômico, é energético. Se chama perda de energia sexual. Não é uma metáfora, é uma lei não escrita que as antigas tradições entendiam perfeitamente, mas que hoje foi ignorada, ridicularizada ou, pior ainda, é explorada. Neste vídeo, você vai ver algo que, quando realmente entender, não vai conseguir deixar de ver. A conexão direta, profunda, quase sagrada entre a sua energia sexual e a sua capacidade de gerar, atrair e sustentar dinheiro. Porque ambas não são coisas separadas, são manifestações da mesma força, da mesma energia, se expressando em dois planos diferentes. E quando essa energia se organiza, quando ela para de se dispersar, quando para de vazar por impulsos inconscientes, algo se alinha, caminhos se abrem, o que antes era instável se estabiliza. E o que antes parecia sorte, começa a parecer uma lei. Se você entende isso e aplica o que vou te mostrar, você não está apenas melhorando suas finanças, está reorganizando todo o seu sistema energético, e isso muda absolutamente tudo. Agora, observe, existe um padrão que se repete em todos, sem exceção. A forma como o ser humano se relaciona com o dinheiro é quase idêntica à maneira como se relaciona com o sexo. Ambos territórios estão cercados de silêncio, de segredo, de uma espécie de pudor invisível. Pergunte a alguém quanto dinheiro tem e você sentirá a tensão no ar. A resposta não vem. Ou vem disfarçada, se esquiva. Porque o dinheiro não se mostra, se protege, se esconde. Como se ao expô-lo perdesse um pouco do seu poder. E ninguém sabe exatamente por quê, mas todos sentem isso. É um código antigo, um acordo tácito que ninguém assinou, mas todos respeitam. Mesmo hoje, onde aparentemente tudo é exibido, quando alguém fala de dinheiro sem filtro, há algo que incomoda, algo que não se encaixa direito. Uma sensação sutil de que uma linha invisível está sendo cruzada. Com o sexo, acontece exatamente a mesma coisa. Não se expõe, não se detalha, não se verbaliza no cotidiano. Permanece no íntimo, no oculto, não porque seja sujo, mas porque é poderoso. Poderoso demais para ser tratado como qualquer outra coisa. E é aqui que o padrão começa a se revelar. Tudo o que o ser humano esconde, nem sempre é por vergonha. Às vezes é porque em algum nível profundo sabe que está tocando em algo sagrado. Algo que, se mal utilizado, tem consequências. Porque tanto o dinheiro quanto a energia sexual compartilham uma qualidade essencial. A energia sexual cria vida. Não simbolicamente, literalmente. É a origem da existência biológica, o ponto onde o invisível se torna carne. Sem ela, não há continuidade, não há humanidade. Tudo o que você vê, absolutamente tudo, começou ali. E o dinheiro, em outro plano, faz o mesmo, materializa, constrói. Organiza a realidade externa, cidades, sistemas, estruturas. O dinheiro é energia convertida em forma, mas aqui está o outro lado, o que poucos querem olhar. Ambas energias não apenas criam, também destroem. Quando são distorcidas, quando são usadas sem consciência, quando ficam à mercê do impulso em vez da intenção, elas se tornam caóticas. Civilizações inteiras já caíram pela degeneração da energia sexual e outras pela corrupção do dinheiro, excesso, descontrole, dependência. A mesma energia perdendo direção, e a nossa geração está vivendo as consequências de uma grande ilusão.
ou uma promessa que parecia lógica, mas que estava incompleta. Mais dinheiro traz liberdade. Mais sexo vai te fazer feliz. Então buscaram as duas coisas, com intensidade, com fome, sem questionar. Dinheiro sem propósito, prazer sem direção. O resultado? Vazio. Um vazio estranho, porque vem acompanhado de estímulo constante, pessoas com acesso a tudo, mas sem vontade de nada, sem fogo interno, sem direção, com ansiedade, com desconexão. Porque quando a energia se dispersa, a identidade se fragmenta, e nenhuma dessas duas buscas, sozinha, pode sustentar o ser humano por dentro. E é aqui que tudo se encaixa. Um terapeuta de casais, depois de anos trabalhando com milhares de relacionamentos, resumiu de uma forma quase inquietante. Ele me disse: 75% dos casais acredita que seu problema é algo superficial. Eles discutem por coisas pequenas, a casa, a organização, detalhes do dia a dia. Mas isso é só a superfície. Quando você aprofunda, quando vai além das desculpas, quando chega ao núcleo, sempre aparecem as mesmas duas forças. Sempre a intimidade e o dinheiro. As duas energias que o mundo trata como separadas, mas que na verdade nascem da mesma raiz. Quando a intimidade falha em um casal, não se fala sobre isso. Briga-se por qualquer outra coisa, pelo que é visível, pelo superficial. O mesmo acontece com o dinheiro. Quando a economia vai mal, não se diz diretamente. Se discute por bobagens, por detalhes, por coisas que no fundo não são o problema real. Porque aceitar a verdade custa. É difícil dizer, não estamos bem na intimidade. É difícil reconhecer, me machuca a forma como lidamos com o dinheiro. Ou não tenho o que sinto que deveria ter. Isso mexe com o ego, com a identidade, a sensação de valor pessoal. E como dói, a gente evita. Então, a mente faz o que sabe fazer de melhor, disfarçar o conflito. Se inventam desculpas. A gente se apega ao que é pequeno para não olhar para o que é importante, mas a raiz sempre está ali, silenciosa, esperando. Agora, se a pergunta-chave é: por que essas duas áreas têm tanto poder sobre nós? Porque não estamos falando de assuntos quaisquer. Estamos falando de duas das maiores forças que movem o ser humano. Forças primitivas, antigas, programadas no mais profundo da nossa biologia. E também, segundo as tradições mais antigas, no mais profundo da nossa estrutura espiritual. Existe um ensinamento muito antigo que fala sobre isso de forma direta. Chamam isso de as três meme. 3 impulsos que, quando não são dominados, dominam o ser humano: sexo, dinheiro e alimento. Em hebraico, min, mamon e mazon. 3 palavras, 3 forças, uma mesma raiz. Sobrevivência, comer, reproduzir-se, sustentar-se. Sem isso, não há vida, não há continuidade, não há civilização. Por isso, o poder deles é tão grande. Porque não são desejos simples, são motores da existência. Mas aqui está o ponto crítico. O que te dá vida também pode fazer você perder o controle. A comida, quando passa dos limites, escraviza. O dinheiro, quando se distorce, corrompe. O sexo, quando se dispersa, enfraquece. Mesma energia, sem direção. Por isso não se trata de reprimir. Se trata de canalizar, de entender como usar essas forças para construir, não para se destruir por dentro. E aqui é onde entramos em um terreno mais profundo. Porque isso não é só psicologia, isso é estrutura energética. As tradições antigas explicavam isso com mapas, com códigos, com sistemas que hoje parecem distantes, mas que descrevem algo muito real. Um desses sistemas é a Cabala. E dentro desse conhecimento, há um conceito-chave para entender tudo isso: Yesod, o fundamento. Não é uma ideia abstrata. É uma peça central dentro da árvore da vida, uma das 10 Sefirot. Se simplificarmos, imagine uma estrutura em 2 partes. Em cima, 9 níveis de energia. Embaixo, apenas 1. Malchut. Malchut é o resultado, a manifestação, o que se vê, o reino, a sua realidade. E tudo o que está acima existe com um único propósito: alimentar isso.
como um sistema que descarrega energia para baixo. Agora, essa energia não desce diretamente. Ela passa por um ponto-chave, um canal, um filtro, um concentrador. Esse ponto é Yesod, o fundamento. Como os alicerces de um edifício, todo o peso passa por ali. Toda a abundância, todo o fluxo, toda a energia que vai se manifestar se organiza nesse ponto antes de descer. Na tradição, esse fluxo é chamado de Shefa, a abundância que desce, e é aqui que tudo se conecta de forma quase inquietante, porque Yesod não é apenas um conceito espiritual. Também tem um equivalente direto no corpo humano, o órgão reprodutor. É aí que a energia se condensa, onde é ativada, e é aí que pode criar vida ou se dissipar. Por isso também é chamado de Brit, o pacto, porque é um ponto de responsabilidade. De alinhamento, não é só biologia, é um portal energético. Inclusive, no idioma hebraico, há uma pista clara. Quando há uma ereção, diz-se Evar Hai. Membro vivo, vivo, não é coincidência. Porque nesse estado, a energia está ativa, concentrada, pronta para criar. Agora entenda isso. Se o canal por onde flui a abundância está enfraquecido, se dispersa constantemente, se perde força, o que você acha que acontece com o que chega lá embaixo? É cortado, vaza, se perde. E então a pessoa se pergunta: por que não consigo reter dinheiro? Sem perceber que o problema não está só no dinheiro, está no canal. Na forma como está lidando com sua energia mais fundamental. Então, aqui está a chave. Em Yesod é onde se concentra o fluxo, o Shefa, a abundância que desce. E essa abundância não é só dinheiro, é tudo, vitalidade, oportunidades, clareza e sim, também bênção econômica. Mas ao mesmo tempo, essa mesma área representa na energia sexual, duas faces da mesma corrente. Por isso, dentro dessa estrutura, não estão separadas, estão conectadas desde a raiz. Agora, imagine isso, enquanto os canais estão limpos, enquanto o fluxo desce livremente, a energia circula, chega ao destino, se manifesta. E, o mais importante, o sistema continua recebendo mais, porque o que flui se renova. Mas se nesse ponto-chave, em Yesod, algo se distorce, tudo muda. Se o canal deixa de ser uma ponte e se torna um consumidor, o equilíbrio se rompe. Quando essa energia, em vez de se direcionar para o seu propósito, é usada apenas para prazer imediato, quando se dispersa, quando é derramada sem direção. O que você está fazendo não é aproveitar mais, é cortar o fluxo. Sim, cada um entende do que estamos falando. Pegar toda essa energia acumulada, toda essa capacidade de criar e gastá-la em impulsos momentâneos é como abrir um buraco no sistema. Na tradição, isso é chamado de Pegyam Habrit, dano no pacto. O canal enfraquece, ele é perfurado e o que deveria chegar embaixo não chega, se perde, se dispersa em 1000 direções, sem impacto, sem construção. E aqui vem algo ainda mais forte, essa energia que estava destinada a criar vida, quando cai, perde sua natureza. Fica pesada. O que era vida se transforma em desgaste, cansaço, névoa mental, falta de direção, pessoas que sentem que não têm energia, que estão apagadas, que não sabem por que não avançam. Muitas vezes não é incapacidade, é fuga de energia, é drenagem constante. E o mesmo acontece com o dinheiro, exatamente a mesma coisa, porque o dinheiro também pode sofrer esse dano do pacto, quando você o recebe só para você, para acumular, para consumir sem propósito, quando tudo gira em torno do prazer imediato. Você está repetindo o mesmo padrão, plano diferente, mesma raiz. Dinheiro usado sem direção é energia desperdiçada, é abundância que não cumpre sua função, porque o dinheiro, assim como a energia sexual, não foi feito apenas para o prazer, foi feito para influenciar, para construir, para expandir algo maior do que você. Quando é usado assim, o fluxo continua.
Mas quando é usado só para si mesmo, o sistema se fecha, e é aqui que entra uma lei que pouca gente quer aceitar. Se o que você recebe, você transforma em perda. O que você recebe é interrompido, não como punição, mas como ajuste. Pois, se essa energia não chega ao seu destino, alimenta o que não deve, ela se desvia para o que, em termos antigos, era chamado de forças caídas. Padrões de destruição, de caos. E então acontece algo curioso. Pessoas que começam a ganhar dinheiro, mas perdem, se auto-sabotam. Tomam más decisões, se cercam de situações que os arrastam para baixo. Sobem, mas caem com ainda mais força. E como se alguém estivesse puxando eles para baixo. E de fora parece azar. Mas por dentro é desordem energética. O mesmo acontece com a energia sexual. Vendem a ideia de que quanto mais você a libera, sem controle, mais livre você é. Mas a realidade é outra. Quando ela é constantemente dispersada, começam a aparecer os efeitos: desgaste, vazio, ansiedade, uma sensação estranha de estar estimulado, mas apagado ao mesmo tempo. E pouco a pouco a motivação diminui, a clareza desaparece, a vida perde o sabor. Não porque te falte algo de fora, mas porque você está perdendo força por dentro. Até mesmo em nível físico, isso tem explicação. Cada vez que essa energia é liberada sem direção, o corpo entra em um ciclo químico específico. Picos de prazer, seguidos de quedas. Liberação, seguida de vazio. E se isso se repete constantemente, o sistema se acostuma a funcionar no mínimo, a sobreviver, em vez de se expandir. E então a pessoa se pergunta: por que não tenho energia? Por que não avanço? Por que não consigo estabilidade? Sem notar que está drenando isso, aquilo que precisa para construí-la. No entanto, há algo que dói admitir. Você trabalha duro, você se esforça, mas seu dinheiro escorre por entre os dedos como água. E o pior é que não é sua culpa. Você só não sabe como focar sua energia, como fazer com que a riqueza te encontre e permaneça. Aqui está a solução mais direta. 30 dias grátis de Audible. Está na descrição. Audiolivros que despertam seu poder para manifestar dinheiro, que mostram como transformar sua atenção e sua energia em riqueza real e que transformam a escassez em fluxo constante. Enquanto outros continuam presos em distrações, você está criando seu próprio rio de abundância. Você só precisa ouvir e aplicar. Hoje em dia já está começando a aparecer algo que antes muitos negavam ou simplesmente ignoravam: a masturbação, tal como é praticada de forma habitual. Ela tem um impacto real na energia da pessoa. Não é neutra. E não é só uma questão moral. É uma questão de desgaste. Quando há um uso constante, impulsivo, sem direção, o que acontece é simples. Há um desperdício direto de energia sexual. E quando ainda há derramamento, o impacto é maior. Mas atenção, não se trata apenas do ato físico. Trata-se do que isso implica energeticamente, porque nos ensinamentos mais antigos, isso nunca foi visto como algo trivial. E os textos da Cabala dizem isso de forma clara. Não há perda mais profunda do que o derramamento da semente sagrada, Sera Kodesh. A semente não é só mais uma coisa. É potencial de vida em estado puro, milhões de possibilidades contidas em um único ato. Não é simbólico, é literal. Pois bem, aqui é onde tudo muda dependendo de como é usada. Se essa energia vai para o lugar certo, ela não se perde, ela se transforma. Os sábios explicavam assim: quando um casal unido, com compromisso real, se encontra na intimidade, toda essa energia não se dissipa, ela é investida. E ao ser investida, constrói. Não só no físico, também no invisível. É exatamente o mesmo princípio do dinheiro. Se você gasta sem consciência, desaparece. Se você investe bem, retorna multiplicado. Com a energia sexual acontece o mesmo. Quando é canalizada dentro de um relacionamento sólido, ela retorna. Mas retorna em forma de conexão, de força, de estabilidade. Um relacionamento de verdade não se mede apenas pelo que se sente no momento, mas pelo que se constrói depois.
Se depois da intimidade há mais união, mais clareza, mais crescimento, aí existe investimento. E esse investimento começa a gerar um ciclo, porque segundo essa visão, a abundância no lar não é casualidade, ela se constrói. E tem algo interessante aqui. Dizem que a bênção econômica do lar passa pela mulher. O homem entrega, a mulher recebe, transforma e devolve multiplicado. Cria-se um circuito, um fluxo constante de dar, receber e expandir. Mas para que isso funcione, tem que haver direção, compromisso. Porque ninguém investe em qualquer lugar, nem seu dinheiro, nem sua energia. Ninguém investe em algo que sabe que não dará retorno. No entanto, se você chegou até aqui, pare um segundo. Porque isso não é só assistir a um vídeo. Isso é encarar partes de você que você vinha evitando há muito tempo. E ainda assim, você ficou. Isso já diz muito sobre você, mais do que você imagina. Então escreva nos comentários. Hoje eu paro de me trair. Não faça isso por causa do algoritmo. Assuma isso como compromisso pessoal. Como naquele momento em que você decide parar de se sabotar em silêncio. Então, por que agir assim com seu bem mais valioso? A energia sexual, ela não foi feita para ser desperdiçada sem sentido. Ela foi feita para construir algo que cresça, por isso se abrir para qualquer um, sem critério, sem direção. Isso não é liberdade, ou é fuga. E aqui, há algo que derruba muitas ideias modernas. Hoje se pensa que a intimidade é uma necessidade do homem, que a mulher simplesmente acompanha. Mas os ensinamentos antigos dizem justamente o contrário. A responsabilidade de sustentar esse espaço recai sobre o homem, não a partir da exigência, mas sim da entrega, da construção. É um ato consciente, não impulsivo. Não se trata de ter vontade, mas sim de sustentar um vínculo que constrói. E quando essa dinâmica é compreendida, quando cada um ocupa o seu lugar, começam a acontecer coisas curiosas. Relações que estavam quebradas se reconstroem, casais que não se entendiam começam a se alinhar, e quase como um efeito colateral. A economia melhora, não por mágica, por coerência, porque o sistema para de perder energia. Agora, homem, vamos levar isso para a prática. O que é que não funciona? Desperdiçar. Desperdiçar energia sexual sem propósito. Desperdiçar dinheiro sem direção. É exatamente o mesmo erro, em dois níveis diferentes. Comece por algo simples. Valorize seu dinheiro. Cada moeda conta. Não pelo valor em si, mas pelo que ela representa. É a sua energia materializada. Se ela cair, você pega de volta. Porque não é só dinheiro. É parte da sua capacidade de criar no mundo. Use com intenção. Invista. Contribua. Dê. Não a partir da carência, mas sim a partir do propósito. Mesmo quando você se permite luxos que façam sentido, que potencializem quem você é, que te permitam dar mais depois. Isso não é gasto, é estratégia. Com a energia sexual. É a mesma coisa. Não se trata de reprimi-la, se trata de direcioná-la. Ou de investi-la em um espaço onde construa, em sua parceira, em um vínculo real, em algo que gere mais do que consome. Às vezes esse resultado é um filho, e outras vezes, não. Mas isso não significa que não haja criação. Segundo esses ensinamentos, cada encontro bem direcionado gera algo mais sutil, força, luz, impacto. Algo que mesmo que não seja visto, influência. Por eso no se trata solo de lo físico, se trata de lo que estás creando cada... Que você usa sua energia, porque no final, tudo se resume a uma pergunta. Você está investindo ou está perdendo? Porque é aí, nessa resposta, está a diferença entre uma vida que se expande e uma que vai se esvaindo pouco a pouco sem que você perceba.